Diz a palavra: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios, fala, e aí, estremecem? Mas a Bíblia diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem. Olha para mim, os demônios creem? Os demônios creem? Creem? Em quem eles creem? Você viu que é difícil responder isso, não é? É difícil, não é? Mas eles creem. Quem falou que eles creem? A Bíblia. A Bíblia é a palavra de quem? Os demônios creem. Fala, creem? Creem ou não creem? Então eles serão salvos? Mas Paulo e Silas não falaram: creem em Jesus, será salvo tu e tua casa? Então os demônios vão para o céu? Não, eles foram expulsos do céu. Oh, ok. É isso aí, então vamos chegar. O Leonardo já deu uma picuda ali. Mas é isso mesmo. Irmãos, a Bíblia diz: você crê que Deus é um só, faz bem, porque os demônios creem e estremecem. Agora, creem em quem? Essa é a questão, né? E como, né? Mas eles creem. E sabem que os demônios creem e o que eles fazem? Treme. Você sabia que não é só o demônio que crê e treme também, não? Sabe que tem muita gente que vem aqui, pega a Bíblia, estuda a Bíblia, e na hora da decisão a pessoa, ó, treme e não aceita. Bom, estamos diante de uma situação bem interessante. Jesus disse: guarde os mandamentos. E Paulo e Silas responderam: crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora diz a Bíblia que os demônios também creem e tremem. A pergunta é: somos salvos pela lei ou pela graça? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Mas tem mais coisas. Quer ver mais uma coisa? Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Vamos para Gálatas. Gálatas é tremendo. Vamos para Gálatas. Gálatas capítulo 3. Depois que a coisa ficar bem assim, aí vem a luz e ilumina tudo certinho. Entendeu? Vamos lá. Gálatas, ajuda aí, Gálatas 3. Aqui agora vem uma colocação paralela ao termo lei e graça, uma colocação paralela que lança luz ao nosso entendimento. Gálatas 3, verso 11. Acharam? Diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esse versículo é muito interessante, porque ele fala que é evidente, olha a expressão, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Oh, versículo tremendo, não é? Só que tem um problema. Segura Gálatas e vai para Romanos. Segura Gálatas e vai para Romanos. Mas não solta o livro de Gálatas. Romanos 2, verso 13. Vamos trabalhar com os dois textos. Romanos 2, 13 fala algo sobre o mesmo tema. Página 1, 2, 5. Segura Gálatas e vai para Romanos. Página 1, 2, 5. Romanos 2, verso 13. Acharam? Posso ler? Sim, diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser o quê? Justificados. Esse texto de Romanos diz que quem pratica a lei será justificado, não diz assim? Diz ou não diz? Diz. Volta para Gálatas 3:11. Vamos voltar para Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Veja que em Gálatas ninguém será justificado por causa da lei, por influência da lei de alguma forma. Mas em Romanos diz que os simples ouvidores da lei não são justos, mas quem pratica a lei vai ser justificado. Afinal de contas, quem pratica a lei vai ser justificado ou não? Quem escreveu o livro aos Gálatas? Paulo. Quem escreveu o livro aos Romanos? Paulo. Paulo está maluco?
Paulo está atrapalhado? A Bíblia está errada? Por que em Gálatas ninguém é justificado pela lei e em Romanos quem pratica a lei vai ser justificado? Qual é o problema? Somos salvos pela lei ou pela graça? Então atenção, tudo isso está no ar, certo? Olha aqui um pouquinho. Jesus foi interrogado pelo jovem rico e ele perguntou sobre a vida eterna. Jesus falou assim: guarda os mandamentos. Por que Jesus não disse a ele: aceita-me, receba a minha graça e aí depois você guarda a lei? Por que Jesus não disse isso? Sabe por quê? Por uma razão muito fácil de entender. O jovem rico tinha ido a quem? A quem ele foi? Jesus. O jovem já tinha ido a Jesus. Ele já estava diante da graça. Ele já estava diante do Salvador. Ele já estava conversando com Jesus. Ele já tinha ido a Jesus. Faltava ali uma coisa: ser fiel a Deus. Por isso Jesus falou: guarda os mandamentos. Ele ainda falou: sabe o quê? Quais? Jesus falou: quais? Ele falou: eu já guardo desde a minha infância. Aí Jesus falou: então tudo bem. Então vai, vende tudo que tens, dá para os pobres, volta, me segue e terás um tesouro no céu. Aí ele foi e não voltou mais. Quer dizer, ele não guardava os mandamentos. Ele foi a Jesus, agiu certo. Ir a Jesus, amém? É isso mesmo. Mas tem gente que só quer Jesus como Salvador, não quer Jesus como Senhor. Uma coisa é aceitar Jesus como Salvador, outra coisa é aceitar Jesus como Senhor. Quando a Maria Madalena, aquela mulher que teve uma vida errada na prostituição, porque vida errada todos nós também temos, só que no caso dela foi prostituição, quando ela veio trazida a Jesus, e quando Jesus diz assim: eu não te condeno, Jesus ali era o Salvador dela. Mas quando Jesus diz assim: vá e não peques mais, Jesus era o Senhor dela. Uma coisa é aceitar Jesus como Salvador, outra coisa como Senhor. Jesus deve ser o seu Senhor, o seu Salvador e o seu Senhor. Amém? Amém. Vejam que o jovem rico foi a Jesus, muito bem, mas não quis aceitar o senhorio de Jesus. E esse foi o grande problema. Por isso que Jesus falou: guarda os mandamentos. Agora, o caso do carcereiro, ele conversou com Paulo e Silas e fez a mesma pergunta. Paulo e Silas falaram assim: crê no Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o problema do carcereiro não era aceitar a lei. A lei ele já aceitava. O problema do carcereiro era aceitar quem? Jesus. Que aliás era o problema dos judeus, aceitar Jesus. Esse era o problema dele. Hoje, por exemplo, se você vai pregar a palavra de Deus para uma pessoa evangélica, o evangélico não precisa de pregação. Uma vez eu fiz uma pregação só para evangélicos. Alguém falou: pastor, você está pescando no aquário? Eu disse: não, eu pesco quando tem peixe. Se o peixe está no rio, eu vou no rio. Se está no pesqueiro, eu vou no pesqueiro. Se está no aquário, eu vou no aquário. O problema é que as pessoas falam: sou evangélico, e acabou, resolvi o meu problema. Não, senhor, viu? Estava pregando para o evangélico. Ao pregar para o evangélico em geral, ele aceita Jesus ou não? Sim. Mas o que ele não aceita? A lei. Os judeus aceitam a lei? Sim, sim ou não? Sim. O que eles não aceitam? Jesus. Bom, vamos em frente. Agora tem a luz maior. Abre em Romanos, por favor. Pode soltar todos os textos que está segurando e abre em Romanos 6, verso 14. Romanos 6, 14. Agora esse texto explica tudo praticamente. Essa passagem bíblica lança luz. Não dá para a gente escutar um tema como esse, nem uma reunião, nem uma semana, nem um mês, nem um ano. Isso é um tema que você estudar a vida toda. Mas aqui está a base. Romanos 6, 14. Esse é o texto que muita gente usa para falar que a lei foi abolida e que a salvação é pela graça e a lei foi abolida. Vamos ver. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim do quê? Da graça. É uma passagem muito boa, né? Muito bonita. Vamos aqui. Paulo escreveu aos Romanos e diz: o pecado não terá domínio sobre vós,